Graças a paz, igreja. Boa noite, tudo bem? Amém. Estou feliz por ter vocês aqui, né? Estamos todos aqui hoje para adorar o nosso Deus, cultuar o nosso Pai eterno. Amém. Hoje vamos falar sobre as manifestações do Espírito Santo. A gente está falando sobre esse assunto, na verdade, o Espírito ele tocou nossos corações primeiro para a gente falar sobre deixar um dia exclusivo para o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui ministrando sobre o Espírito Santo, falando a respeito do Espírito Santo. Amados, é um dia que nós ficamos livres para nos mover nas manifestações do Espírito Santo, mas é necessário a gente colocar a base bíblica, tá bom? Porque é muito bom a gente conhecer, ou melhor, é muito bom a gente se mover nos dons, mas é muito importante também a gente entender como funcionam os dons, para que nem a gente venha a ficar no fogo estranho, nem venhamos a ficar seco na letra. Amém? Uma coisa que eu amo na palavra de Deus, eu amo, né, quando a gente traz esse equilíbrio, quando nós trazemos as manifestações, o entendimento, a liberdade no fluir do mundo espiritual para a nossa vida, é para isso que estamos aqui, mas também que nós vemos a entender ou compreender aquilo que Deus já preparou para nós, o que está escrito na sua palavra. Eu costumo dizer, amados, que o que importa para nós é aquilo que está escrito. Amém? Amém. Repete comigo, princípios não se negociam. Mas é o que está escrito que vale. Gosto muito de você, espero também que você goste muito de mim, mas não importa o que eu acho, o que tu acha. É o que está escrito. Amém? Porque muitas vezes as pessoas estão ficando baseado no achismo, na astrologia. Não porque eu penso, porque eu acho, porque eu entendo assim. A história ela pode ser enxergada de vários pontos de vista. Concorda? Mas quem sabe que Deus é o detentor da verdade? Ele é o único detentor da verdade. E nós precisamos afunilar e viver aquilo que está escrito para cada um de nós. Deixa eu dizer para você. Quando você lê a Bíblia, leia como se ela tivesse sido escrita exclusivamente para você. As verdades, as promessas, as obrigações. Amém. Leia aquilo, irmão, como sendo verdade total para você. Amém? É melhor a gente ter uma fé bruta, genuína, do que uma teologia polida não praticada. Amém. É melhor muitas vezes, mas a gente tem uma fé simples, bruta, né? Mais autêntica, mesmo que você não conheça toda a Bíblia, mas conheça um pouco e pratique aquilo que você conhece, do que ter muito conhecimento e não praticar. Amém? Começamos bem, não foi? Amém. Vamos falar hoje sobre as manifestações do Espírito Santo. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Como sempre, eu peço você que gosta de Bíblia, que ama abrir Bíblia, você vai abrir bastante a Bíblia. Sempre é assim em nossos cultos, pelo menos quando algumas pessoas que se movem assim estão ministrando aqui, outros pregam com mais veemência, você vai ver mais mover. O Espírito Santo ele vai conduzir cada um como lhe apraz. A gente vai ver isso hoje aqui. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, por favor. Na versão NVT, eu peço que o pessoal também coloque aqui no telão. Para você que não tem a versão NVT, acompanhe nesse entendimento que vamos desenvolver aqui. E logo mais nós vamos estar voando em nome de Jesus. Quem crê diz amém? Amém. Amados, eu creio em nome de Jesus, declaro que quando você terminar essa mensagem de hoje, você vai estar num nível acima. Porque não é normal, ou você tratar como comum aquilo que é santo. Todas as vezes que nós nos expomos à palavra de Deus, amado, tem que acontecer alguma coisa, amados. Não tem que acontecer porque Deus tem que fazer, entende o que eu estou falando? A gente não está aqui tentando mandar, mas nós temos que nos moldar cada vez mais pela palavra de Deus. Você vai dar uma já já. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais. Fala comigo, dons espirituais. Aleluia. Quanto aos dons espirituais, não quero que continuem confusos. Coloca na versão revista atualizada, por favor, a RA. Essa palavra confusos, ela vem para ignorantes. A palavra ignorantes, ela vem da palavra grega agnoeu, que significa ser ignorante, não conhecer, não entender, desconhecer, errar ou pecar. Por ignorância, está errado. Forte, né, amados? Não quero que vocês estejam errados, não quero que vocês pequem por estarem errados. Amados, a falta de entendimento é uma ignorância, não é verdade? E quem sabe que a sabedoria de Deus é melhor do que a nossa?
Jeremias 29:11, o nosso Senhor, ele fala através de Jeremias: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Deus é mais sabido que eu e você, amados, amém? Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz, e não de mal. São pensamentos de lhe fazer prosperar, e não de lhe causar danos. Porque às vezes a gente está atribuindo a Deus o que não vem de Deus. Diga ignorância. Diga falta de conhecimento. Amados, Deus perdoa a fase da ignorância. Mas a partir do momento que a gente entra na palavra de Deus, a Bíblia diz que nós temos agora o Espírito Santo, o ajudador, o Espírito da verdade, dentro de nós, amados. Amém? E nós precisamos destravar nosso entendimento, largar nossa mente para viver o sobrenatural. Sabe quando isso vai acontecer? A Bíblia fala, primeiramente quero citar aqui, Romanos 12:2. Desce outro microfone aí, por favor. Esse aqui deve estar com problema. Semana passada ele falhou com o pastor Ricardo. Ele deve estar com algum problema. Agora vai. Segunda. Oi? Esse está mais alto, né? Está até mais alto. E é o mesmo. Tá bom, pode deixar assim. Romanos capítulo 12, versículo 2, amados. A Bíblia diz que nós devemos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Amados, renovar a nossa mente com a palavra de Deus significa lavar pela palavra. Significa se render às verdades bíblicas. Significa você se expor. Destravar aquilo que você está limitado a conhecer. Quem sabe que o homem mais inteligente do mundo, o QI mais alto do mundo, é limitado ao conhecimento dele? As coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente. O homem natural, ele não consegue entender as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Olha só, amados. Quantas pessoas estão tentando andar por essas veredas, estão tentando caminhar para o entendimento, se prendendo às informações. Não tem problema em estudar não, amados. É lícito, na verdade até necessário, senão não estaria nem explicando isso para você. Mas temos que entender uma coisa, no âmbito espiritual, no que estamos fazendo aqui, no contexto espiritual, nós temos que depender do Espírito Santo. Temos que nos soltar para poder viver o sobrenatural. E ele diz, renove a sua mente para você experimentar. Quando você renova a sua mente com a palavra de Deus, não vivendo os costumes desse mundo, mas vivendo aquilo que a Bíblia diz que é para a gente viver, aí sim, você vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer viver aqui a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Nós precisamos ser mais simples como as crianças, amados. Simples como a pomba. Inocente, olha só a comparação. Se verdadeiramente não forem como criancinhas, não entrarás no reino dos céus. Como uma criança é? Inocente, pura, não questionadora. O homem comeu a árvore do conhecimento, né? Ficou muito sabido, né? Querem ficar mais sabido do que Deus. Não, amados. Temos que ser simples no entendimento. Espertos para o mal. Astutos como a serpente para o mal. Ok? Mas a respeito das coisas de Deus, temos que ficar simples. Temos que ficar menos questionadores e mais praticadores. Quem entendeu o que eu falei? Amém? Aleluia. Provérbios capítulo 3, versículo 5 fala: confie no Senhor de todo o teu coração. Ele não fala do teu entendimento, ele fala do teu coração. Pode ver que a Bíblia sempre está separando e trazendo esse parâmetro. Coração, mente, coração, mente. Muitas vezes as pessoas estão confundindo, amados, por não estar atentando onde o Espírito Santo fala conosco. Repitam comigo, por favor. O Espírito Santo fala ao nosso coração. Amados, o Espírito Santo ele vai revelar verdades ocultas para você, de coisas que há de acontecer em seu coração. Porque Deus ele é Espírito. Não importa que os seus adoradores o adorem nessa dimensão, nessa frequência, em espírito e verdade. A gente tem que entender a linguagem do Espírito Santo. Quando mas não estamos colocando aqui o nosso Deus dentro de uma condição ou dentro de um aquário. Muito pelo contrário, a gente estamos nos norteando por aquilo que a Bíblia diz. Temos que aprender a ouvir a voz. Acabou de ser cantado aqui. Inclusive, quero que vocês cantem de novo, tá? Quando ouvir
a voz, confiar. Eu acho que foi a segunda música, não foi? Eu disse, é isso aí, ó, quando começar a ouvir a Deus, quando você entender e começar a ouvir a Deus, vocês vão viver o melhor de Deus nessa terra. Aleluia. Obrigado, Senhor. Louvado seja Deus. Voltando aqui, então. Agora, a Bíblia diz que, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele fala aqui, agora, irmãos, quanto à sua pergunta, né, sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos ou ignorantes, não conhecedores, errantes da verdade, mas que vocês passem agora a entender e compreender. Continuando, por favor. Vai para o versículo 4 agora. A gente vai ver aqui agora, a partir do versículo 4, nessa carta, para a gente entender o contexto, amados. A igreja de Coríntios, ela é uma igreja muito afogueada. Ela se manifestava nos dons espirituais. E louvado seja Deus, obrigado, Senhor, por essa carta que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, para trazer instruções. Hoje nós estamos aqui agora falando dessas verdades, porque um dia alguém recebeu essas instruções. Amém? Isso é uma escola, amado. Isso é uma aula que a gente tem aqui no capítulo 12 a respeito dos dons espirituais. Recomendo você ler esse capítulo em casa. Leia esse capítulo em casa. Bote como tarefinha de casa. Amarra uma feitinha vermelha no dedo para não esquecer. Tarefinha, dever de casa. 1 Coríntios, capítulo 12. Amém? Aleluia. Então, olha o que ele fala aqui a partir do 4. Louvado seja Deus. Existem tipos diferentes de dons espirituais. Amém? Vamos lá. Mas o Espírito, diga, é a fonte de todos eles. Amados, o Espírito Santo de Deus é a fonte de todos os dons. Primeira coisa que a gente tem que entender. Quem é que dá os dons? Diga, o Espírito Santo. Aleluia. Você precisa segurar isso, tá bom? Vamos lá. O 5. Existem tipos de serviço. Diga, serviço. Mas quem dá? Diga, Senhor Jesus. Quando a Bíblia fala Senhor na Nova Aliança, amados, geralmente está associado ao Jesus, tá bom? Que é o nosso Senhor. Então, nosso Senhor Jesus é quem dá o serviço. Amém? Amém. Os dons espirituais são dados pelo Espírito Santo. Os serviços, quem é que escolhe as pessoas para servir? Diga, quem é que escala? Quem é que faz a escala celestial? Diga, Jesus. Aleluia. Amados, naquele dia, quando estivermos diante do nosso Senhor, cada um com a sua carteirinha azul celestial, Ele vai querer ver, né? O que é que tu fizesse com os talentos que eu te dei? Eita glória. Essa é a hora de prestar conta. Você acha que não vai ter prestação de conta? Mas o apóstolo Paulo, mais para frente, ele fala em 1 Coríntios capítulo 15 que haverá, né, uma recompensa e alguns que chegará no céu cheirando a fumaça. Cheirando a fumaça é por minha conta, tá? Porque vai ser provado no fogo, mas não é para perder a salvação. Mas as obras, se não forem obras boas, será queimada. Não é para perder a salvação, mas será tostada. Olha só. Porque haverá uma prestação de contas por nossas obras. Amém? Amém. Continua. Vamos continuar aqui. Então, existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o Espírito é a mesma fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de, diga, serviço, mas é Jesus, diga, Jesus, que dá os dons de serviço. Tá aí. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre os serviços. Algumas pessoas usurpam, me perdoem, irmãos, ou melhor, me permitam falar dessa forma. Está sendo um desabafo aqui agora cristão. Eu acho que eu estou aqui representando muitas pessoas. Algumas pessoas usurpam o serviço. Quem já viu fazendeiro sem fazenda? Eu sou um fazendeiro, só não tenho fazenda. Um dia eu vou ter uma fazenda. Não estou falando de declaração de fé, não, amado. Estou falando de exercício no ofício. Alguém já viu? Não. Quem já viu pastor sem igreja? Porque algumas pessoas fazem um curso de teologia, termina, pega o diploma, bota embaixo do braço e agora eu sou um pastor. Se fazendo o uso do dono que Jesus aqui escala. Deixa eu dizer para você, amados. O que tem pessoas frustradas no mundo hoje, porque se achou no direito de exercer um papel, uma função, que nem foi chamado, aí sabe o que acontece? Traz um dano para a igreja. Porque, além de juntar um grupo de pessoas que ele não consegue conduzir, depois que o fardo fica pesado, porque não foi chamado para aquilo, aí diz que o evangelho é difícil. É difícil, irmão. É não, irmão.
Evangelho é suave na nave, leve na neve, de boa na lagoa. É tranquilo, amado. É bom demais. Não é pesado não. Sabe para quem é pesado? Para quem não foi chamado para fazer aquilo. Amém? Mas existe uma graça que reveste, e não é na tua força, não é na tua capacidade, não é baseado no teu currículo, quanto sabe de teologia, é a graça que te reveste para você fazer algo para o próprio Deus. E é Ele que vai fazer, porque a igreja é dele. De vez em quando minha esposa me lembra, eu quero ser o primeiro a chegar e o último a sair. Ela diz, você não é o dono da igreja, é Jesus. E eu fico aqui, já tiraram as tomadas, já alinharam as cadeiras. Sabe, irmão, eu fico quem sabe que eu sou assim, né? Quem está aqui, está alinhadinho, está no quadradinho. Deixa eu estar aqui retinho assim, né? E ela diz, meu filho, descanse, deixa o dono da igreja trabalhar. Obrigado. Amém. Louvado a Deus. Vamos lá, gente. Então, 1 Coríntios capítulo 12, né? Agora a partir do versículo 4 em diante, fala que existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. O 5 fala, existem tipos diferentes de Espírito, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. O 6 fala, Deus trabalha, diga, agora é Deus. Diga, Deus que trabalha. Amados, quem vai te capacitar é Deus. Vamos lá, o Espírito Santo dá os dons, Jesus dá a função e Deus te capacita. Uau! Isso é maravilhoso, amados. Isso é muito poderoso. Se você pegar esse negócio, você vai voar. Deus que trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Amém? Obrigado, Jesus. Quando nós faltamos, amados, o nosso entendimento limitado, e nós passamos agora a honrar a palavra de Deus, a respeitar o Deus que está morando dentro de mim e de você. Amados, quando você honra, você teme, você respeita. A unção que está sobre a sua vida, ela só vai se manifestar quando você soltar o teu currículo, o teu entendimento. Por isso que a Bíblia fala, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Amados, não te apoia no teu próprio entendimento. O homem natural não consegue entender a natureza humana, as coisas do Espírito de Deus. Muito obrigado. Deus? Foi muito, foi bom. Vai dar certo. O homem de Deus, o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Renove a sua mente pela palavra de Deus, não se amoldando aos costumes desse mundo. Para quê? Para que você possa experimentar, é uma amostra grátis. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação da nossa mente, soltando o entendimento, vivendo pelo Espírito. Aleluia. Continuando aqui. Então a gente viu que o Espírito Santo dá os dons, Jesus dá os ministérios e o Deus Pai dá a capacidade. Amém? Amém? 3 pessoas, mas um só Deus agindo em unidade. Essa é a Trindade em ação. Amém? Por favor, continuando agora, vai para o versículo 7. 1 Coríntios agora, 12, 7. Olha só, amados. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o quê? Diga, benefício. Amados, o dono do dom, ele dá a quem ele quer, e como ele quer, é ele que vai se mover. Deixa eu dizer para você uma coisa. O ministério formado ou baseado com uma capacidade ou uma estrutura de marketing não atrai o poder de Deus. Porque fé, ela não se move por show. Fé, ela não se move por emoções. Fé, ela não é movida por manipulação. Fé é convicção. A fé que você tem no poder de Deus, quando você tem aquela fé autêntica, isso vai agradar a Deus. É isso que vai fazer acessar. É isso que vai fazer com que você acesse o poder de Deus, melhor dizendo. E para você desfrutar dos dons, mas não tem como fingir, não tem como forjar isso não. Você pode ir em algum lugar que possa estar trazendo todo esse apelo, mas se o Espírito Santo não estiver se agradando daquele lugar, ele não vai derramar os seus dons. Porque o poder de Deus não será derramado sobre os seus talentos pessoais.
mas onde tiver uma fé autêntica, sincera, onde houver santidade, consagração. Amém? Vamos continuar, vai dar bom. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos, ou para um fim proveitoso. O 8 fala, o Espírito dá a capacidade de oferecer o quê? De conselhos sábios. Amados, conselhos sábios, na versão revista atualizada, é palavra de sabedoria. Conselhos sábios é palavra de sabedoria. Essa palavra de sabedoria, eu vou falar agora o que a Bíblia traz para a gente aqui agora. Eu vou falar sobre 9 dons. Amém? Repete comigo. 9 dons do Espírito Santo. E diga 3 classes separadas do Espírito Santo. A gente vai ver aqui agora. 9 dons e 3 classes. Tá bom? Tá ficando gravado. Quem quiser tomar nota, mas está ficando gravado também. Vamos começar. Primeiro nós vamos falar sobre os dons de revelação, ou os dons que revelam, tá bom? Tentar ser bem enfático aqui, mas também não demorar muito para a gente sair daqui com esse entendimento. Eu creio em nome de Jesus que você vai sair daqui com a faca amolada, com o machado afiado. Amém? Amém. Em nome de Jesus. O Espírito Santo dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. Amados, conselhos sábios ou palavra de sabedoria é um dos dons de revelação. Os dons revelacionais são palavra de sabedoria. Logo em seguida ele vai falar, a outro mesmo Espírito ele dá uma mensagem de conhecimento espiritual. Palavra de conhecimento, diga palavra de conhecimento. Diga palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento. O 9, por favor. E a um mesmo Espírito ele dá, a grande fé. É isso mesmo. Vamos ver, deixa eu voltar. Calma lá, amados. Estou falando aqui direto na Bíblia, tá? Não deixei a anotação, não. Ao mesmo Espírito da capacidade de oferecer conselhos, ok. Mensagem de conhecimento pessoal, ok. Espírito da fé, ok. Coloca na revista atualizada, por favor. Bota no 8, por favor. Agora vai. Porque é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Vai ficar mais fácil assim, né? Palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, diga palavra de conhecimento. Agora, o 9. A outro, no mesmo Espírito, diga a fé. Isso aqui é um dom, tá, amados? O dom da fé é um dom da fé especial. O que seria isso? Esse dom da fé aqui não é a fé que estava falando em Romanos capítulo 12, versículo 3, que Deus repartiu a fé a cada um, a todos aqueles que creem. Ali é a medida de fé que Deus repartiu para todos nós, filhos de Deus. Aqui ele está falando de uma fé especial. Quando você muda a versão, quando você estuda, não vamos entrar nesse detalhe agora, no grego, buscar um entendimento segundo o que a Bíblia está falando aqui, sobre os dons do Espírito Santo, é um tipo de fé para operar curas, sinais, prodígios, maravilhas, onde o Espírito Santo alcança aqueles que não possuem a fé. Exemplo, você está orando por uma pessoa que não está crendo, porque sem fé, diga, é impossível. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Veja como Deus é organizado. Então, quando já aconteceu, vou contar uma experiência para você entender melhor. Certa vez eu estava orando por uma moça e ela estava com cálculos renais, pedras nos rins. E eu falei para ela que se ela cresce, se ela acreditasse que Deus é poderoso, Deus podia curar ela. E ela não era uma pessoa cristã, então ela dizia, pode ser que seja. Naquele momento eu disse, você permite que eu possa orar por você? E eu pedi que outra pessoa orasse, para não atribuir isso à minha pessoa. Eu gosto sempre de fazer isso, para mostrar que o dom é de Deus e Ele usa quem Ele quer, até as mulas, não é verdade? Amém, amado? Usa mulas, usa pastor, usa qualquer um de nós, amém? A glória é dele, amado, tá bom? E eu disse, chamei uma pessoa aleatória, também que não era nem cristã. Você fica, vamos ser instrumento de Deus aqui agora? Isso num lugar assim, amado, aberto, no meio da rua. Você pode colocar, por favor, a mão aqui nas costas dela? Aí ela fez, logo ele. Eu disse, filha, vamos, calma. Né? Isso bebe, cai para trás, toma cachaça, isso é baderneiro, para você ver que Deus usa qualquer um que Ele quer. Mas ele precisa de um coração alinhado. Olha só, ele precisa de um coração alinhado.
Aí veio esse rapaz, colocou a mão nas costas dela, porque ela permitiu, claro, ela estava gestante, ela tinha passado por um processo de internação, tinha alergia a tomar medicação, tinha ficado internada tomando morfina para tirar as dores, esperando o filho nascer para depois tratar daquelas pedras renais. Olha que sofrimento estava essa mulher. E eu disse, vamos experimentar do poder de Deus. Naquele momento eu percebi que ela não estava crendo, amados. E o dom da fé operou. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu disse, Pai, graças te dou no nome de Jesus. E eu disse, você vai falar agora para ela as palavras que eu vou te dizer. Fale o que você quer ver. Diga, na autoridade e no poder do nome de Jesus, pedras saiam dela e deixe ela em paz, para nunca mais voltar. E ela, tá. Sabe aquele tá do tipo, não aconteceu foi nada. Perdi meu tempo aqui com esse cara. Quando foi de noite, ela mandou mensagem para mim. Minha esposa testemunha. Meu Deus, eu fui no banheiro agora e eliminei tantas pedras, tantas pedrinhas, nunca mais teve nada até hoje. O dom da fé operou, amado. O Espírito Santo, diga, para um fim proveitoso. Para um benefício. Aleluia. Sabe para que vai funcionar as manifestações do Espírito Santo? Para salvar vidas, para edificar a igreja. Quando a gente entende, amado, que os dons já estão liberados e a mesma fé que você usou, né? A mesma fé que você tem para crer que Jesus é Filho de Deus e que foi ressuscitado entre os mortos, é a mesma fé que você utiliza para que esses dons se manifestem através de você. O que acontece é que a nossa mente bloqueia. E quando a tua mente bloqueia, logo você gera incredulidade. Deixa eu dizer para você, a incredulidade é a sua maior inimiga. Você precisa tratar a incredulidade como a sua maior inimiga. A incredulidade, ela mata a sua fé. A incredulidade, ela é tóxica, amados, para a sua fé. Você não pode aceitar que incredulidade fique na sua vida. Você não pode permitir que incredulidade saia da sua boca. Você não pode permitir que incredulidade esteja na sua casa. No seu carro, na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Você precisa neutralizar a incredulidade, porque se ela chegar aos teus ouvidos, ela pode descer para o teu coração e roubar a fé que agrada a Deus. Porque sem fé é impossível. Amém? Se afaste de pessoas incrédulas, ou trate-as, se possível for. Mas se não tiver como, amados, pessoas negativas, que falam muito negativo, isso vai afetar a tua fé. Mas a gente precisa entender que existe um tipo de fé, um dom. Digo, dom da fé. Ok, eu falei sobre palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. A palavra de sabedoria, ou os conselhos, né? Os bons conselhos, conselhos de sabedoria, fala a respeito de palavra do futuro, amado. São dons revelacionais. É quando a pessoa chega para você e diz, eis que eu te digo, e relata a respeito de coisas futuras. O Espírito da Verdade, ele nos anuncia as coisas que estão por vir também. Amém? Isso é um dom especial. Pode vir através da comunicação, anota aí. Pode vir através de sonhos. Pode vir através de visões. São dons revelacionais, amados. Eu tive uma visão com você, no seu futuro. É engraçado que esse casal, vou usar vocês como exemplo. Esse casal, ele chegou na igreja a primeira vez, né, através de um convite de um amigo nosso, do Alex, vai ver. E aí, quando eles chegaram, Deus me deu uma visão. Dons revelacionais. O Espírito Santo se moveu naquela hora. Não tá, entenda, amados. Ah, mas porque você é pastor. Não tem nada a ver, amados. Ele pode te usar. Quebra esse negócio. Fica disponível. E aí eu cheguei para ele, já me adiantei, e eu disse, eu vejo entre vocês um menino, é uma criança, e Deus vai usar para alcançar pessoas, ele vai alcançar pessoas. E depois eu perguntei, me empolguei, foi tão, né? Depois eu disse, vocês são casados? Não foi? Depois eles disseram, não, esse menino já existe, você tem que chutar a história dele. Depois você procura o canal deles no YouTube, testemunho, amados, é forte. É forte. Quantas bolsas de sangue ele tomou, bebezinho? 27 bolsas de sangue. Quantas cirurgias ele fez, bebezinho? 3 cirurgias de coração. Alguém aqui já fez uma cirurgia só? Ou já tomou uma bolsinha só de sangue? Imagina, 3 cirurgias e 27 bolsas de sangue. Bebê. E hoje está vivo. Para honra e glória ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Continuando aqui. Então vamos lá. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Falei sobre o dom da fé. Continuando.
E a outra, o mesmo Espírito, dons de curar. Amados, dons de curar é um dom de poder. Dom da fé, dom de poder, dons de curar, dom de poder. Ele vai agora, os dons de curar são maneiras que Deus pode utilizar para curar pessoas. Amém? Amém. Porém, Marcos capítulo 16, versículo 17, 18, a partir do 15, Jesus ele fala, em meu nome, se imporem as mãos sobre os enfermos, eles ficaram curados. E ali, amados, não está limitado, entenda o que eu vou falar aqui agora, não está limitado para aquela pessoa que foi chamado para o ofício do evangelista. Vamos falar um pouco mais sobre isso. É uma das características que vai se encaixar no serviço, nos dons ministeriais. Um dos dons do evangelista, que vai ficar muito proeminente, a gente vê isso na Bíblia, tá, amados? É o dom e a manifestação do dom de cura. Necessariamente a pessoa, por não estar no ofício do evangelista, não quer dizer que ela não vá impor as mãos sobre curar. É por isso que eu estimulo a igreja toda, pelo amor de Deus, orem, imponham as mãos sobre os enfermos e creia que Ele vai curar. Algumas pessoas dizem, mas pastor, eu não me sinto capaz. Seja bem-vindo, eu também não. Porque não está baseado na minha capacidade e na tua, amados. Nós temos que crer. Amém? Amém. Aleluia. Continuando. Louvado seja Deus. O 10. A outro, operação de milagres. Amados, operação de milagres é quando há uma intervenção de vida no curso natural. É quando uma perna cresce, quando não tem perna. É quando o olho aparece, quando não tem olho. Eu não estou falando da cura. A palavra cura é conserto. E eu já quero abrir aqui um parêntese aqui, um adendo que eu preciso falar, que eu escuto muitas pessoas falando. Não existe cura espiritual. Repete comigo, não existe cura espiritual. A Bíblia diz que aquele que nasce novo é nova criatura. Diga, nova criatura. Amados, no Espírito você é 0 quilômetro. Recriação é novo de novo. Uau. Amém. Mas a tua alma, sim, ela precisa ser curada. A tua carne, sim, ela precisa ser curada. Existe cura emocional. Existe cura natural. Amém. Mas cura espiritual não existe. Amém? Ok. E a cura é um conserto. Você não foi consertado no Espírito. Você foi recriado no Espírito. A cura é um conserto. E o que é a operação do milagre? É exatamente quando muda o curso da vida. Quando você nasce de novo, amado, já é um milagre. Amém? Amém? Quando você diz sim para Jesus, isso já é uma operação de milagre, amados. Mudou o curso natural. Quando acontece algo, instantaneamente, há uma intervenção de vida naquele exato momento. Houve um milagre. Amém? Continuando. A outro, profecia. Diga, profecia. Amados, a profecia agora entrou em um dom vocal. A gente vai falar um pouco sobre isso também. O dom vocal. O que é uma profecia? Mensagem de Deus, inspiração no coração do homem, e o homem transmite. É um dom vocal. É um dom oralizado. Amém? Uma das características do dom da profecia, para você entender, né? A pessoa que se move no ofício do profeta. A Bíblia diz que todos profetizeis. Como? A gente vai entender daqui a pouco. Você se permitindo ser instrumento de Deus. Deus pode te usar, amados, para você trazer uma palavra, mandar uma mensagem para alguém. Irmã, não sei porquê, não sai da minha cabeça, deixa eu te falar. Ou então, eu tive um sonho. Deus mandou, eu estou com um desejo muito grande de dizer que vai acontecer. Amado, aquilo ali virou uma chave daquela pessoa. Às vezes você não tem ideia do que está fazendo. Deus está te usando. Entenda, porque Deus te usou uma vez ou duas vezes, isso não te torna profeta ou profetiza também. Porque estar no ofício do profeta é diferente de você ser usado para profetizar. Amém? A base para a profecia está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. 3 ali, 2. Quando ele diz que a profecia vem para consolar, exortar, edificar. Amém? Construir, trazer conselhos e animar. Profecia que vem, eis que eu te digo que tu vai morrer amanhã, vou botar tu embaixo da terra, vai para um leito de morte, vai ficar sofrendo em cima de uma cama com câncer. A Bíblia fala em Tiago que os filhos de Deus não são tentados. Deus não tenta os seus filhos com mal. Deus é um bom juiz, mas Deus é amor. Amém? Voltando para a profecia. Então, o dom de profecia é um dom vocal, é uma inspiração divina. E mesmo que aqueles que foram chamados
para o ofício profético, amado, ele vai ter discernimento de espírito, ele vai ter palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Esses dons vão estar operando no ofício do profeta. E olha só, é como aquele telefone vermelho dos filmes que tem nos Estados Unidos, direto com o presidente. Vai ter coisas da pessoa que funciona no ofício do profeta que ele não vai nem orar. Ele está andando pela rua e já está funcionando. Ok? Mas para aqueles que não estão no ofício do profeta, esses vão precisar sim orar, ter discernimento, buscar no Senhor. E o Espírito Santo que vai conceder. Quem está entendendo? Estão entendendo? Tá bom, vamos continuar. Obrigado, Jesus. Próximo. Há outro, discernimentos de espírito. Amados, discernimento de espíritos no plural. E aqui eu quero que você preste bastante atenção. Quais são os espíritos? Para você já entender de uma forma bem ampla agora. Espíritos de luzes, diga espírito de luz. Deus, anjos. Amém? Sim. Espírito Santo é uma vertente. Espíritos de trevas. Satanás, cabeça rachada, cabeça, costa oca, seus demônios. E existem os espíritos humanos, amados, sabia? A Bíblia diz que Deus, ele conhece o coração do homem. E existe o espírito humano. A nossa essência é espiritual. E o que acontece com esse tipo de discernimento? Você vai perceber pelo Espírito o que está acontecendo. Porque tem coisas que as pessoas estão atribuindo a Deus, quando não é Deus. E às vezes é o diabo, quando não é o diabo. Às vezes é carnalidade. E a pessoa está com um coração perverso. Discernimento de Espírito, diga, discernimento de Espírito. Vocês estão gostando? Amém. Vamos lá, amados. Obrigado, Jesus. 1 Coríntios capítulo 12, né? Qual é o outro agora? Ele dá variedade de línguas, amados. Variedade de línguas e línguas estranhas. Também é muito confundido. Variedade de línguas, aqui está falando sobre tipos de idiomas diferentes. Isso aconteceu ao mesmo tempo, tanto línguas estranhas como variedade de línguas, em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos, a igreja, e eles começaram a falar em línguas estranhas. Línguas estranhas, 1 Coríntios 14 diz que a tua mente natural não entende, não compreende. Aquele que ora em espírito, fala segredos com Deus. Amém? Visto que a tua mente não entende. Está em 1 Coríntios capítulo 14, 2, e no 14 diz que a tua mente fica infrutífera. Diz que você não entende, não compreende. Mas o dom de variedade de línguas é quando outra pessoa é alcançada no idioma que ela compreende. Então eu posso estar orando em línguas ou falando agora através de uma manifestação sobrenatural, um idioma que só alguém aqui conhece. Mesmo não sabendo. Isso é lindo, né, amados? Para aquela pessoa ser alcançada. Diga, as manifestações do Espírito de Deus é para edificar a igreja e salvar vidas. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Então, o dom de variedade de línguas é quando fala-se ou a pessoa entende no idioma dela, tá bom? Mas aquela pessoa está falando, ela não entende. O outro é a capacidade de interpretar. Aí é quando a pessoa está orando em línguas estranhas e vem a interpretação. Deus, ele vai trazer, o Espírito Santo, ele dá a interpretação para que a pessoa transmita para a igreja. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo, ele fala, é bem melhor você falar 5 ou 6 palavras, em português, do que ficar só orando, português, me empolguei aqui, é porque minha Bíblia é em português, num idioma que todo mundo entenda, do que em línguas, amém? Ele não está impedindo a oração em línguas, ele está mostrando como deve ser a ordem do culto, e depois ele explica, se tiver todo mundo crente, irmão, edifique-se a si mesmo, ore em outras línguas, aleluia, irmão, em nome de Jesus, se alguém aqui não foi batizado no Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas, até porque você não busca o falar em línguas, você busca o poder. Amém. A língua é uma evidência, amados, amém? Aleluia, glória a Deus. Voltando aqui, estou gostando dessa conversa, amém? Então, quando você está orando
em outras línguas, e chega uma pessoa estranha, aí ele diz, a pessoa vai entrar sem saber, sem entender, e vai sair sem compreender. Nessa questão ele fala um indulto, aquela pessoa não foi alcançada. Mas quando você fala, ou profetiza, e aquela pessoa que chegou, que não conhece, é alcançada, você ganhou um coração de uma pessoa. Leia a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12 e também 1 Coríntios 14. Anota aí, 14 também. Tá bom? Amém. Continuando. Interpretação. Fechou. O 10. Bota no 11, por favor. Mas um só Espírito é o mesmo que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, cada um individualmente. Diga amém. Amém. Obrigado, Senhor. Então, eu vou só falar aqui rapidamente o que eu citei para vocês. Os dons que revelam algo é palavra de sabedoria. Repete comigo. Palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento. E discernimento de espíritos. Esses são os 3 dons que revelam. Amém? É uma das características, mas se você... Pastor, assim, eu tenho o dom da visão. Daniel, capítulo 1, 17, a Bíblia diz que Deus deu o dom de revelações e visões. Mas a Bíblia no Novo Testamento, ele não fala necessariamente do dom de visão, fala de dons revelacionais. E quando você entra no dom revelacional, você também compreende e que vai vir por visões, por sonhos. Amém? Aí você diz, pastor, desde criança eu vejo vulto. Você já viu vulto? Eu vejo sombras se movendo, eu sinto presenças. Eu entro no ambiente, é como se eu tivesse... Agora mesmo eu estou aqui percebendo. Mas às vezes eu estou orando. Às vezes eu estou orando. Por quê? É bom o jejum. O jejum não muda a Deus não, né, Amado? Deus não vai mudar por causa do jejum. É tu que vai mudar, né? Tu vai amortecer a carne, né? Mortificar a carne para teu espírito ficar sensível, né? Mais aceso para entender a linguagem do que Deus está falando. E aí tu faz jejum para ter direção. O jejum não saiu de moda, amém? E aí você faz jejum para pedir direções. Já aconteceu, amados, quando a gente estava vindo para cá, a gente tirou uns dias de jejum e oração. E, amados, eu tinha visões, eu tinha sonhos, eu tinha percepções. Às vezes parecia que eu estava no olho do furacão. Havia uma manifestação espiritual. Parecia que tinha várias pessoas, uma multidão correndo assim, ó, ao meu redor. Eu abri o olho e não tinha nada. Discernimento. Então, essas características, ou esses 3 dons revelacionais, apontam certamente para você que tem um ofício profético, que ainda não desenvolveu esse chamado. E você precisa orar ao Senhor. Não esperar uma confirmação de homens. Você não precisa esperar que algum homem ou alguma mulher bota a mão na sua cabeça e diga, eis que eu te digo que tu é uma profetisa, eis que eu te digo que tu é um pastor, eis que eu te digo, amado, não tem problema quanto a isso não. Eu já fiz isso algumas vezes. Eu evito fazer isso, porque eu quero que as pessoas identifiquem por si, buscando em Deus. Como? Pelos frutos conhecereis as árvores. Continuando. Os dons que revelam algo, diga. Palavra de sabedoria, revela o futuro. Palavra de conhecimento, revela passado e presente. Discernimento e espírito, mostra o que está por trás do mundo espiritual. Aleluia. Os dons que fazem. Quais são os dons que fazem algo? Os dons de operações. Amados, a fé especial. Nós falamos sobre o dom da fé. Amém? Os dons de curas. Amém? E operações de milagres. Esses são os dons de poder. São os dons que operam, que fazem algo. Tá bom? Repete comigo. Dons que fazem. Repete comigo. Fé especial. Dons de cura. Operações de milagres. A fé especial é a fé sobrenatural para milagres. Os dons de curas é diferentes curas para diferentes enfermidades. E a operação de milagres são intervenções divinas que quebram a lógica humana. Uau! Não se apoie no seu próprio entendimento. Confie em Deus de todo o seu coração. Quantas pessoas estão tentando, amados, se enveredar pelo entendimento e não vão chegar a lugar nenhum, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Como é que eu vou explicar que você pode caminhar sobre as águas? Como?
Como eu vou explicar que você pode ficar curado instantaneamente de uma enfermidade? Como? Amados, só crendo. Só crendo para viver, amados. Amém? Aleluia. Agora vamos para os dons vocais. São os dons que dizem algo. Repete comigo. Dons vocais. Os dons que falam. Amém? Profecia. Variedade de línguas. Interpretação de línguas. Profecia fala de Deus para edificar, exortar e consolar. Variedade de línguas, idiomas sobrenaturais dados pelo Espírito e interpretação de línguas, tradução da mensagem em línguas. Amados, para a gente compreender e finalizar, eu amo falar desse assunto, e olha que dá para falar muita coisa aqui ainda, né? A gente falou somente de 1 Coríntios capítulo 12 sobre os 9 dons espirituais e as 3 categorias. Tem muita coisa para falar aqui, né? Tem os 9 frutos do Espírito, vou deixar só você... Eu vou dar a referência para você ler em casa. Efésios. Efésios, ele fala no capítulo... Quem sabe? Efésios? É Gálatas. Gálatas fala capítulo 5, 22 diante. Amém, amado. Eu não errei não, foi de propósito, viu? Brincando, esqueci mesmo. Gálatas capítulo 5, amados, tá bom? Outras coisas também são os dons do ministério, foi isso que eu queria falar. Os dons ministeriais. Efésios capítulo 4, versículo 11. Que o nosso Senhor Jesus, Ele estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Cada característica, amado, para cada dom. Eu vou falar um pouco sobre isso agora, eu quero orar. Né? Eu queria que... pastor, lá vai eu pedir música. Eu vou pedir música, amado. Não sei se vocês estão... Acho que vocês sabem. Tem uma música que fala sobre os dons e os talentos são para te servir. Dá para cantar aí, pessoal? Já estão se organiza aí, vamos se preparando aí. Amém. Nós falamos sobre os 9 dons do Espírito Santo. Amém? Sobre as manifestações do Espírito Santo. Quem esteve hoje aqui pela manhã? Amém. Louvado seja Deus. Quem viu aquelas manifestações sobrenaturais? Uau! Amados, hoje de manhã, palavra de discernimento, houve palavra de sabedoria. O Espírito Santo se moveu aqui no nosso meio. E eu desejo, amado, como Ele quiser, que Ele se mova agora no meio de vocês também. Você está desejando isso? Você pode desejar, tá bom? E Ele faz como Ele quer. Nós apenas nos submetemos, nós não mandamos o Espírito Santo. Nós desejamos. E um coração quebrantado atrai o favor de Deus. Amém? Um coração simples e sincero, quebrantado, atrai o favor de Deus. Louvado seja Deus. E eu quero falar rapidamente aqui sobre os 5 dons ministeriais. E se você não sabe, ou pensa, ou acredita, ou até já sabe, que tem uns chamados dos 5 dons ministeriais, amados, é para você que eu vou estar falando agora. Tá bom? Quero falar primeiro sobre o apostolado. Efésios capítulo 4. Coloca, por favor. Efésios 4, 11. E Jesus mesmo, Ele concedeu dons aos homens. Ele mesmo concedeu uns para, diga apóstolo. Amados, características do chamado apostólico. Isso você vai ver na Bíblia, tá bom? Os apóstolos se movendo com essas características. São os frutos que Ele dão. Primeira coisa que existe. Existe classes de apostolado. Eu vou esticar um pouquinho mais hoje só para falar isso para vocês. Você aguenta mais uns 5 minutinhos aí? Amém. Existem classes de apostolado. A Bíblia fala que Jesus é apóstolo. Chama ele sobre o sumo sacerdote, ou o apóstolo. Essa classe ninguém pode ocupar. Amém? Essa classe é única. Né? Existe uma segunda classe chamada apóstolos do Cordeiro. Quem já viu essa palavra na Bíblia? Os apóstolos do Cordeiro. Essa classe também é só para aqueles que andaram com Jesus, amados. Não é para nenhum de nós hoje, não. Existe a classe dos apóstolos do Cordeiro. Amém? Existe uma classe chamada de apóstolo fundacional. Essa, a única pessoa que ocupou foi o apóstolo Paulo. E ele disse, não consultei sangue de carne, quando o Espírito Santo me chamou. Coloca lá rapidinho, Gálatas capítulo 1, versículo 5. Eu gosto de mostrar na Bíblia o que a gente está falando, né, mas para não parecer que a gente está enchendo linguiça aqui. A quem deseja, 1,15. É porque 1,5 parece 15, né? Estou brincando de novo, né?
Vamos lá. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, me chamou pela sua graça e aprove. O 16. Revelar em seu filho em mim para que me pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. Uau! O Espírito Santo, assim como a gente fala na ceia do Senhor. Ele disse, porque o Senhor falou para mim, né? Quando tomou o pão e tendo dado graças. Olha só, amados, revelação do próprio. Essa é uma classe de apóstolos fundacionais. Também nós não podemos, porque o que passar disso seja anátema. Mas existe uma outra classe apóstolo, uma quarta classe apóstolo, chamado apostolado de continuação. Amados, o que é o apostolado de continuação? É aqueles que prosseguiram dando continuidade à igreja. A Bíblia fala que Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus, Tiago da carta, filho de Maria de José, meu irmão de Jesus, Judas, são apóstolos de continuação. Quem são essas pessoas? Qual é as características? Amados, é aquela pessoa que tem igrejas plantadas ou tem igrejas em seu coração. E ela sai plantando igrejas. Pessoas que têm um chamado apostólico, ela vai fundar, ela vai estabelecer, ela vai continuar estabelecer novas obras. Ele é um plantador de igreja, ele não para. Ele sai abrindo igreja, estabelecendo líderes e bota uma igreja para funcionar, já está aqui em outra igreja. Quando você vê um apóstolo no seu chamado funcionando, você vai ver muitas igrejas abertas. Amém? É aquele trator de esteira. Você pode botar na frente da selva. Ele vai ser o trator de esteira que vai abrir o caminho para os outros chamados se moverem. Ok? Profecia. Já falei. Os 3 dons que identificam ou aponta para aquela pessoa que tem chamado profético. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento e espírito. E claro, o dom da profecia, que é o vocal. Né? Então, essas características apontam para a pessoa que funcionará no ofício profético. Seja o homem profeta, seja a mulher profetiza. Amém? Então, são características. Pastor, eu tenho muita facilidade. Amados, busca no Senhor. Não queira se fazer, não queira tomar posse de algo que você não foi chamado. Amém? Para você não estar carregando um fardo muito mais pesado do que você pode carregar. Algumas pessoas têm um chamado profético, amado. Nasceram com ferramentas para ser profeta, vocacionado, porque os dons são irrevogáveis. Nasceram para servir no corpo de Deus. No entanto, foram roubados por espíritos enganadores. Estão hoje aí servindo a religiões pagãs, adivinhando, dando ouvido a demônios. Uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, a pessoa chegou para mim e falou exatamente o que estava acontecendo. Eu fiz, claro, ela tem ouvidos abertos espirituais, olhos abertos espirituais, tem uma janela aberta espiritual na vida daquela pessoa. É uma ferramenta. Em outras palavras, um bisturi na mão de um médico, ele faz cirurgia de um transplante de coração. Na minha mão, eu vou passar manteiga no pão. A ferramenta certa, na mão da pessoa certa, faz a coisa acontecer, amado. Mas dos dedos, no lugar errado, vai trazer problemas, vai trazer danos. Então, tem muitas pessoas hoje equipadas para servir no chamado profético, servindo ao Deus vivo. No entanto, foi roubada e está servindo a demônios. E vai falar por quê? Porque a Bíblia diz que ao nosso derredor existem demônios. Grande nuvem de testemunha, amados. Estão aqui agora, observando o que está acontecendo. Anjos e demônios. É, pastor? Sim, amados. Amém? Amém. Eita glória. Eu estou vendo que está todo mundo assim, bem atento. Obrigado, Jesus. Então, se você percebe que tem essa facilidade discernir. Eu entro no ambiente, pastor, parece que a atmosfera está pesada. Eu entro em outro lugar, eu sinto uma paz, uma alegria. Pastor, eu tenho clareza quando eu sonho. Pastor, quando eu sonho acontece. Toda vez que eu sonho acontece. Ora ao Senhor, amados, para ver se você não tem chamados proféticos. E olha que o chamado profético tem um livro muito bom, que fala sobre tipos de profecia. Aí já é outra coisa bastante. Tem vários tipos de profecia. Nem todo profeta foi chamado para púlpito, amados. Tem profeta que foi chamado para interceder. É um chamado profético. A irmãzinha intercessora é um chamado profético na vida dela. Ela não foi chamada para estar pregando, mas foi chamada para estar alcançando. Há pessoas que foram chamadas para interceder pela sua família, para alcançar a sua família. E o papel dela é orar, interceder, clamar e não soltar. Até que. É um chamado profético também. Amém? Eu já falei que não ia falar, já falei 3. Existe pelo menos 14, eu vou estar falando aqui agora não. Voltando aqui agora, bota lá por favor, Efésios capítulo 4, versículo 11, por favor. Fale da profecia.
Aleluia. Apóstolos, profetas, evangelistas. Amados, evangelistas são aqueles que são chamados também de missionários. É aqueles que são enviados. É aqueles também que têm um chamado parecido com o de apóstolo. Porém, esses não param para estabelecer a igreja. Esses é aqueles que estão só voando. Eles vão mais longe. Os dons e as manifestações, os dons de poder operam muito forte. Quem conheceu Billy Graham? Pelo menos por TV, né? Meu Deus. O maior evangelista, né, de todos os tempos. Assim, acredito, né? Pessoas falam que até hoje ele foi um dos que mais, né, alcançou vidas para Jesus. Então, o que é que o evangelista faz? Uma característica, ele chega diante da multidão, ele diz, Jesus morreu por você, e o pessoal já se ajoelha e aceita Jesus. É assim. A unção opera, amado, com facilidade. As curas. Uma vez perguntaram, né, ao T.L. Osborne, perguntaram a ele, T.L. Osborne, por que quando você ora, acho que foi ele que falou isso, ele era mestre e evangelista também, quando você ora, as curas acontecem com tanta facilidade. Eu conheço um pastor que sabe tanto da Bíblia quanto você. Aí ele vai explicar os dons espirituais. Ele disse, não é o conhecimento, é o ofício. É você entender que quando você está operando, não é você, é Cristo em vós. Aleluia. Quem aqui nasceu novo? Quem aqui morreu para o mundo? Me responda, morto tem medo de morrer? Não. Amado, se você morreu para o mundo, a sua casa não é mais esse mundo. Amém. Estamos aqui de passagem, a nossa casa é celestial. É Cristo que opera agora em você. Você acha que Cristo é poderoso? Imagina o que Ele pode fazer através de você. Eu pedi papel e não usei, não foi? Dê-me licença. Eita Deus. Obrigado, Jesus. Eu amo falar desse assunto. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Então, o evangelista é aquele que se move com muita facilidade nos dons de cura, né? Enquanto o mestre, pastores e mestres, né? Os pastores e os mestres, ele vai se debruçar mais na palavra. O pastor, ele é o paizão, ele é o apacentador. Você pode ver, tem pastor que tem já tem cara de pai, né? Amados. Aí chega o profeta, né? Às vezes o profeta na unção de exortação, de aconselhamento, às vezes é mais enfático, né? Anda em santidade, você tem que se arrepender, os pecados, dá aquele chacoalho, aquele sacode. Aí chega o pastor, amados, vá mais devagar, tenha paciência, né? O pastor ele é mais paizão, também exorta, mas ele é mais paizão. O profeta é mais enfático às vezes. Não é que ele está sendo malvado ou ruim não, amados. Ele está embaixo de unção, puxando as pessoas para o temor, para a santidade, para a consagração. É uma das coisas que vai puxar muito para o profético. Amém? Alguém está se identificando aqui? Opa, tem várias pessoas que levantam a mão aí. Louvado seja Deus. Vamos lá. Então, o evangelista, ele prega pouco e o Espírito Santo se move muito. Geralmente é bem por aí. Estou falando de forma bem prática, tá? Ele fala, Jesus te ama, ele anuncia a morte, ele anuncia a cruz, a mensagem da cruz, e há uma grande conversão. Ele foi chamado para fora das quatro paredes. Se você pega um evangelista e tranca ele, né, numa salinha, no escritório, com uma planilhazinha, você acabou de matar um chamado. Ele não vai funcionar aquilo. Ele funciona fora das quatro paredes. Ele é aquele que vai. Agora, todas essas pessoas precisam congregar. Amém. Todos esses dons. Se você conhecer um evangelista, um profeta, um missionário, que diz que o pastor dele é Jesus, e ele não precisa congregar, amados, ele não está se submetendo ao que a Bíblia fala. Todos nós precisamos, amados, nos submeter a um governo. Se você conhece alguém que não quer submeter a um governo, tem resistência e dificuldade, essa pessoa certamente não está fazendo a coisa do jeito certo e agrada a Deus. Embora Deus possa estar usando bastante. Ok? E para finalizar, os mestres. Os mestres, amados, são aqueles que vão mais profundo. Ele vai pegar um versículo, ele vai esmiuçar, e você vai dizer, a Bíblia desse cara é diferente da minha. A Bíblia dessa pessoa, dessa mulher, né? Vamos falar para esse cara, né? Dessa mulher é diferente da minha. Como foi que ela tirou tudo aquilo de um só versículo? É como se mergulhasse mais profundo, trouxesse mais clareza. Isso não significa que você só nasceu com um dom.
Jesus foi o único que operou nos 5 dons. Amém? Escutei uma vez um homem falar para um pastor que ele operava nos 5 dons. E o pastor falou para ele, você não opera só em 5 dons, você opera em 6 dons. Ele, oxe, 6? Qual é o 6º? O da mentira. Só Jesus, amado, andando nos 5 dons, pelo amor dele, que esse é o suficiente. Agora a Bíblia mostra, porque a gente está falando do que a Bíblia fala, né? A Bíblia mostra, pelo menos, que é possível operar em 3 dons por vez. Tá bom? É possível sim. Um pastor, ele tem chamado mestre, tem pastor / profeta, ok? Você pode ver um apóstolo que toca também no profético, né? No evangelista, se movendo muito em cura. Tá bom? Amém, amados? Amém. Os dons e os talentos que Deus concedeu, o Espírito Santo derramou sobre a igreja, é para o serviço, para a edificação do corpo, mas também para salvar vidas. Ministério de música, por favor. Vocês gostaram, amados, dessa mensagem de hoje? Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já derramou sobre nós. Amados, Jesus morreu por você. Jesus morreu para que nós venhamos a servi-lo, que nós venhamos a nos esvaziar de nós mesmos e venhamos a servi-lo, e venhamos a trazer a luz que o mundo não conhece. Você é um reflexo, você é um espelho, você é um espelho, não é para cantar não. Você reflete a imagem do Senhor, amém? Você reflete, você é a luz que o mundo precisa conhecer de Jesus. Você precisa dar o sabor, você precisa iluminar, você precisa levar o aroma ou o bom perfume de Cristo. Alguém morreu por você. O preço da graça, da unção foi muito alto. Amados, a graça custou muito caro. E hoje está liberada. O que você está fazendo agora depois dessa informação? Tá, pastor, e se eu não tiver essas informações, se eu não me encaixar em nenhum dos 5 dons que o senhor falou aí? Mestre, pastor, evangelista, profeta e apóstolo. Amados, a Bíblia fala sobre dons de serviço. A Bíblia diz que existe dons de contribuir. Aquele que foi chamado para contribuir, faça com liberalidade. A Bíblia fala sobre assistencialismo. Aquele que foi chamado, amado, se o teu coração queima por ajudar pessoas, só no teu coração certamente fosse chamado para cuidar. O que você não pode é que esse dom que está em você, você queira transferir para outra pessoa. Eu já vi uma pessoa dizer para mim, pastor, eu não gosto do ministro tal, do pastor tal, porque ele não consegue enxergar que o mundo está precisando de pessoas lá fora. Eu olhei para a cara dele, você é um evangelista, reclama de um pastor. Ele só precisa se encontrar no chamado dele. Outra vez uma pessoa chegou, pastor, a gente tem que fazer movimentos lá fora, a gente tem que alcançar, levar sopa, levar... Olha o chamado dele. Você sozinho ou você sozinha não vai poder fazer tudo. É por isso que nós somos um corpo. Para encerrar, coloca lá 1 Coríntios capítulo 12, por favor. Acho que é 25. 12 e 25. Bota no 24. Bota no 25 mesmo. Vou continuar aqui, 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor dos outros. Bota no 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um dele é honrado, com ele todos se regozijam. 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Uau! Nós somos o corpo, amados. O corpo de Cristo e individualmente membro. É como se você dissesse, eu sou um dedo. Se eu cortar aqui meu dedo, ele vai necrosar, vai morrer. Você é a mão. Se eu cortar a mão fora do corpo, o que vai acontecer com ela? Mas quando nós somos membros de um corpo, estamos unidos, funcionando, cada um no chamado que Deus colocou, agora vai para quem? Para o cabeça. A cabeça do corpo é Jesus. Nós somos o corpo da cabeça. Não importa se você é o dedo midinho que leva a topada.
Não importa, amado, o menino do pé. Amado, não importa se você está aqui ou está lá embaixo. Faça o seu papel. Porque quando você estiver diante do Senhor, você vai ter que prestar conta. Não negligencie o talento, a vocação, o dom, o chamado que Deus deu para você.